Olá, bom dia. Nosso primeiro vídeo em 2021. Graças a Deus pela bondade e a misericórdia do Senhor que se renova a cada dia. Quero agradecer a Ele pelo ano que passou, agradecer a Deus pela sua vida. E hoje eu quero contar para você mais uma história. E a história que eu quero contar hoje para você, eu quero falar com você hoje a respeito de uma pessoa. A história é bem conhecida. Eu quero falar sobre a história do filho pródigo. Porém, eu quero falar do irmão do filho pródigo. O filho pródigo, todo mundo conhece a história dele. Ele pediu ao pai a sua herança e o pai prontamente deu a sua herança para ele e ele pegou e saiu. E passado um tempo, ele perdeu tudo, ele viveu tudo aquilo que ele tinha vontade de viver e chegou um ponto que acabou o dinheiro, acabou tudo aquilo que ele tinha recebido do seu pai. Então ele foi trabalhar, ele foi cuidar dos porcos, a ponto de desejar comer aquelas bolotas dos porcos. Então, quando ele chegou nessa situação, ele reconheceu o seu estado de miséria e ele se arrependeu e disse: vou voltar para a casa do meu pai. Pedi perdão e ele disse ao pai: vou dizer-lhe a ele, pequei contra ti, faze-me de mim um dos teus servos, como um dos teus servos. Ele sabia que ele não tinha o direito, mas então ele quis voltar como empregado do seu pai, porque ele se alimentava, ele comia, ele vivia melhor, os empregados do pai dele, comia melhor, tinha uma vida melhor do que a que ele estava vivendo. E ele voltou, e o seu pai, de longe, quando o avistou, reconheceu o seu filho, correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou. Aquele jovem devia estar fedido, sujo, cheio de farrapos. Mas o pai não se importou. O pai ficou feliz que aquele filho voltasse. É como nós. O pai representa Deus, o filho representa nós. Nós somos o filho. Que muitas vezes nós tomamos atitudes de levar a vida que queremos levar, nos afastar dos caminhos de Deus e viver tudo aquilo que a gente acha, julga ser certo. Mas eu quero dizer a você uma coisa: não importa o que você acha, não importa se você querer levar uma vida diferente, é certo, porque certo é aquilo que Deus diz que é certo. Aquele irmão do filho pródigo, ele sempre esteve ali ao lado do pai, sempre trabalhando, sempre procurando fazer tudo certo. Mas eu acho que ele era o mais problemático. Porque às vezes ele até tinha vontade de fazer o que o irmão fez. Só que ele não tinha coragem. Ele ficou ali. De fato ele ficou. Mas a atitude dele, no meu parecer, foi pior do que aquele jovem que pegou a sua herança e foi embora. E quando aquele jovem voltou, observe que o seu pai o correu e o abraçou e o beijou e logo lhe deu vestes limpas, colocou o anel no seu dedo, que seria um símbolo, como uma aliança que havia se rompido. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus e a gente procura servir a Deus, e de repente por alguma razão a gente está infeliz com aquilo,
e acha que a vida lá fora é melhor. Ah, eu não acho que é bem assim. Ah, eu não acredito que seja bem desse jeito. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não está nem aí para o que você acha. Quando a palavra de Deus diz que é errado, é errado. Ele não vai mudar a sua palavra só porque você pensa diferente. E esse irmão do filho pródigo, quando ele voltou, que ele viu aquela festa toda acontecendo, chamou um dos seus servos e perguntou o que estava lhe acontecendo ali. E eles então falaram: o seu irmão voltou. E o seu pai mandou matar, né, um cevado, um cabrito, um boi, para fazer uma festa. O pai ofereceu uma festa ao filho que voltou. E aquele irmão se indignou com aquilo. Eu sempre estive do seu lado e o senhor nunca me deu um cabrito para matar, para comer com meus amigos. Olha que atitude. A atitude dele não seria ficar feliz porque o seu irmão voltou são e salvo, voltou com vida, assim como o seu pai falou. Ele estava morto e reviveu. Ele teve uma atitude egoísta, esse seu irmão. Em 1 Coríntios capítulo 13 fala que ainda que você venda todos os seus bens e dê aos pobres, não tem valor nenhum para Deus se não tiver amor. E faltava amor nesse jovem, nesse irmão. A atitude dele foi uma atitude egoísta. Certamente ele deve ter pensado: nossa, mas agora ele voltou, ele já gastou a parte dele, agora só sobrou a minha parte. Enquanto que a atitude dele deveria ser igual à do pai. Eu fiz algumas anotações, eu quero ler algumas coisas bem rápido aqui para você. A atitude desse jovem foi como muitos que estão dentro das igrejas hoje, se julgando certo, se julgando justo, que faz tudo correto. Mas essa não é a atitude correta. A atitude correta é como aquele pai. Se você, por alguma razão, se desviou dos caminhos do Senhor e acha que para você acabou, eu quero dizer a você que não acabou. Eu quero que você tenha a mesma atitude daquele filho pródigo. Reconheça que errou. Reconheça o seu erro. E Deus, Ele vai te perdoar. Ele vai te receber. Ele vai te abraçar. Ele vai te colocar vestes novas em você. Deseje ser como o filho pródigo e não como aquele irmão dele que se julgava ser correto. Porque você pode fazer tudo certo e o outro tudo errado. Mas o amor de Deus é igualzinho. Deus ama da mesma forma aquele que faz tudo errado. E ama da mesma maneira aquele que faz tudo certo. Porque o amor de Deus é igual para com todos. Não importa o que você faça. Deus o ama. E quando você se arrepende dos seus pecados e você volta para os caminhos do Senhor, Ele estará de braços abertos para te receber. Arrependa-se dos seus pecados. Nessa manhã, vamos começar o ano 2021 fazendo uma reflexão do nosso passado, da nossa vida, dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas fraquezas. E vamos nos achegar diante de Deus e falar: Pai, pequei contra o Senhor. Pequei, Senhor, perdoa-me. Eu me arrependo dos meus pecados. Perdoe-me, Senhor. Faça como esse filho pródigo. Reconheça o seu estado de miséria. Não importa o pecado que você tenha cometido. Deus quer perdoar você. Ele está pronto para te receber de volta. Mas para isso é necessário que você reconheça que você errou.
Reconheça que o caminho que você está trilhando não agrada a Deus. Porque Deus é santo. Ele não faz parte do pecado. Ele não participa do pecado. Jesus, quando estava naquela cruz do Calvário, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus não desamparou. É porque Deus não pode contemplar o pecado. Jesus não pecou, mas ele levou sobre si o meu e o seu pecado. E por causa disso, Deus virou as costas. Porque Deus não contempla, não pode contemplar o pecado. Porque Ele é santo. Você achar que a vida de pecado que você leva é uma vida correta e que Deus não vê bem assim, não é bem assim, é mesmo que você dizer que Deus não sabe o que faz, que Deus não sabia o que estava fazendo quando Ele criou o mundo, quando Ele me fez a mim e a você. Ele errou na nossa criação. É a mesma coisa que dizer isso, mas que nessa manhã você possa entender que você é um pecador e que você precisa reconhecer isso, que você precisa do perdão de Deus, porque Deus, Ele é justo, Ele é santo, Ele é verdadeiro. E se Ele diz que no céu não entra pecado, é porque não vai entrar o pecado no céu. Então que você possa reconhecer isso, que você possa desejar ser como aquele filho pródigo que pecou, mas que reconheceu o seu pecado, que se arrependeu e voltou para o Pai. E o Pai o recebeu. E não como esse irmão que achava que estava fazendo tudo certo, que tudo que ele fazia estava correto, estava perfeito, mas foi incapaz de compreender e aceitar o seu irmão arrependido. Que você possa se arrepender nessa manhã dos seus pecados e confessar a Deus. Deseje ser como esse filho pródigo. Amém? Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe a sua segunda-feira. Que você possa, de fato, ter essa atitude de reconhecer o seu pecado e voltar para o Pai. Amém? Ele está pronto para te receber. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.